Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos ao Power Morning, o nosso encontro da manhã para a gente começar amanhã ali com gás ali vindo da fonte de todo o manancial do conhecimento, do manancial de poder, do manancial de energia, do manancial de sabedoria, que não é nada mais, nada menos do que o compêndio das Sagradas Escrituras, que guardam dentro de si o acúmulo da sabedoria ancestral, mais do que qualquer dica, mais do que qualquer somebody love. Você tem na palavra de Deus ali essa referência, né? Então a Power Morning, ela extrai esse poder da palavra para você começar o dia com o pé direito e para você começar o dia focado naquilo que realmente importa, trocando ali quem está no comando da sua mente e colocando no comando quem realmente sabe das coisas. E você pode perguntar, Daniel, quem sabe das coisas de verdade? Quem sabe das coisas é o touro veterano. Quando ele chega no poder, ele sabe o caminho, ele conhece o caminho e ele te conduz no caminho. Valmor Moreira, um abraço aí, meu amigo. Deus abençoe toda a sua família. Sejam bem-vindos aqui. Hoje é o nosso quinto encontro. Nós começamos na segunda-feira uma série de 12 reflexões aqui sobre esse tema da série bíblica do Gênesis, trazendo aí reflexões para nós crescermos aí na nossa... não só no nosso conhecimento espiritual, mas também em todas as nossas áreas, na área sentimental, na área empreendedora, na área dos nossos relacionamentos. Então, vamos embora lá. Hoje a gente vai analisar a ideia de terra. Nós começamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ontem nós falamos sobre os céus. Se você não assistiu, está salvo aí no próprio Instagram e está salvo também lá no nosso canal Manual da Independência, onde, além de ter dicas nesse sentido, temos também dicas relacionadas ali a um pouco de mercado financeiro e tal, algumas coisas ali de mindset, de mentalidade. Então vale a pena você dar uma olhada lá, Manual da Independência, ok? Se quiser assistir os outros, tamo aí, tá certo? Então hoje é a quinta aula, são 12 aulas, são 12 encontros, ok? Então, pessoal, no princípio criou Deus os céus, a parte de cima, e a terra, a parte de baixo. E a gente já viu que no princípio é Bereshit. E segundo o grande tradutor André Churraqui, Reshit vem de Rosh, Rosh significa cabeça. Então ele traduziu Bereshit para o francês en tête, no cabeça, tá? Ou na mente. Então eu adaptei aqui na nossa metáfora, na mente foram criadas todas as coisas. Na nossa mente, nós criamos um mundo ao nosso redor, né? Claro que existe um mundo ao nosso redor criado por Deus, mas o nosso mundo, no sentido de a nossa interpretação do mundo, como eu falei ontem, nosso BIOS, nosso sistema básico de entrada e saída, nosso sistema básico de representação, aquilo que a gente pode até chamar, né, na tecnologia se chama de codec, né? Codec é codificação e decodificação. O que coordena essa ideia de codificar e decodificar? Existe um algoritmo que coordena isso. Na verdade, isso está na base, isso está no fundamento da própria ideia de computação, uma vez que a computação foi criada a partir do trabalho de três grandes mentes: o Church, o Turing e o Gödel. O Alonzo Church, o Alan Turing e o Kurt Gödel. Esses três aqui são considerados os pais do computador. E quando a gente pensa em computação, ao modus operandi do computador, nós podemos tranquilamente fazer uma comparação com o nosso computador, com a nossa mente humana, uma vez que o computador foi inspirado um pouco na mente humana. O Alonzo Church, ele criou um negócio chamado de cálculo lambda. O que é o cálculo lambda? Por exemplo, o cálculo lambda ele dá conta da entrada e da saída de dados. Ele computa o dado que entra e ele emite uma resposta com base nesse cálculo. Por exemplo, mais um. O cálculo ali, a operação é mais um. Então, se você entrar com o número 3, ele vai fazer a operação mais um, vai sair o número 4. Se o cálculo ali feito, né, o cálculo lambda for menos 1, vai entrar 4, vai fazer a operação menos 1, vai sair 3. Então isso é a base da computação. Só que esse sistema muito simples, né, você fala, pô, mas isso é muito simples. Para nós hoje,
Isso é o fundamento da calculadora, isso é o fundamento do computador. Depois o aluno dele de doutorado, do Alonzo Church, o Alan Turing, aluno dele, ele vai escrever alguns artigos importantes para a revista Mind, que era a revista mais importante de filosofia analítica, e ele escreve um artigo What is Decidable? Lembra que a gente falou de decisão? Cisão é o corte. Decisão é você deixa fazer o corte. A cisão é quando você tem dois caminhos possíveis. E para você escolher um ou outro, você tem um custo de oportunidade. Se você escolher esse, você perde as coisas desse. Se você escolher esse, você perde as coisas do outro. Então, decisão tem a ver com a ideia de computar e tem a ver com a ideia com qual é o cálculo que você está fazendo, qual é o algoritmo, qual é o sistema, como é que o sistema está sendo governado. Então, o Alonzo Church, partindo do trabalho de muitos outros que vieram antes dele, como o próprio Leibniz. O Leibniz foi um dos pais ali, o Gottfried Wilhelm Leibniz, ele foi um dos pais da calculadora, também, por consequência, um dos pais do computador, criador ali quase que concomitantemente do cálculo infinitesimal junto com Newton na Inglaterra, o Leibniz então ali hoje região da Alemanha. Essa ideia de decisão tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Por quê? O pensamento governa as decisões, o pensamento governa a prática. Não há nada mais prático do que o pensamento, porque toda ação é precedida por um pensamento, como nós falamos nos dias anteriores. Ou seja, a gente está vendo aqui essa importante conexão entre mente e coração, entre pensamentos e atitudes, entre decisões e prática, tá certo? As suas decisões são baseadas no seu pensamento e as suas atitudes são baseadas nas suas decisões. Nós temos uma cadeia de comando, pensamento, decisão, ação. Só que o pensamento é governado pelo seu quadro geral de valores. E o quadro geral de valores é o que a gente precisa mudar caso a gente queira ir para frente de verdade, ok? Então a gente já falou sobre os pensamentos, já falamos sobre a decisão, agora a gente vai falar sobre a ação. Se a gente for fazer uma referência a um computador ou a máquina de Turing ou ao cálculo lambda, nós já tratamos do sistema que opera essa máquina, já tratamos da entrada dos dados, já tratamos da computação dos dados e agora a gente vai tratar da saída dos dados, ok? Então, pessoal, quando você muda a operação do sistema, do cálculo lambda ou da máquina de Turing, você muda como o dado vai ser computado e como ele sai. Foi por isso que Alan Turing escreveu o artigo na revista Mind, das revistas de filosofia analítica mais importantes do mundo, escreveu o artigo What is Decidable? E ele começou a fazer uma reflexão filosófica sobre aquilo que é decidível. Depois ele evoluiu essa reflexão, continuando-a, criando o artigo chamado What is Computable? O que é computável? Primeiro ele pensa o que é decidível, depois ele pensa o que é computável. Por incrível que pareça, pode ser uma coisa muito técnica, talvez ao seu olhar, mas tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, porque o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa consciência, ela funciona exatamente assim. A gente tem ali o nosso quadro de referências, nós temos o sistema operacional, nós temos o nosso BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída, Basic Input Output System, nós temos o nosso boot, que é dar início à nossa, puxar as botas, os cadarços das botas da nossa própria consciência e botar ela para funcionar. Nós temos esse sistema pronto, e se o seu sistema operacional mental é governado pela dupla touro veterano, touro jovem, quando entram as coisas negativas, você digere aquilo com coisas positivas, tá certo? O que Jesus diz? Um abismo chama outro abismo. A pessoa que é governada pelos dois touros jovens ou pelos dois touros veteranos, ela não consegue escapar do ciclo do abismo. O ciclo do abismo é quando fazem alguma coisa negativa com você e você responde com outra coisa negativa. Ah, se mexer comigo já era, se mexer comigo vai ver, ele vai ter o dia dele, eu vou dar o troco. Isso é o ciclo do abismo, contra o qual Jesus anunciou, né? E depois ficou famosa até a frase em latim, né? Abyssum abyssi invocat, né? Um abismo chama ou invoca outro abismo. Ou seja, uma coisa ruim que fazem contra você,
Geralmente, para a pessoa que não tem esse sistema operacional mais bíblico na mente, ela reage da mesma forma. Agora, Jesus vem quebrando esse algoritmo aí do círculo do abismo, dizendo: se alguém te der um tapa no rosto, vire outro rosto. Se alguém tomar a sua capa, dê outra capa. Se alguém te chamar para andar 1 quilômetro, ande 2 quilômetros. Então, essa é a quebra do círculo do abismo. Isso só acontece quando você muda o seu algoritmo, o seu sistema básico de entrada e saída, o seu BIOS, tá bom? Ângela de Lizia tá na área aí, tá perguntando: sábado e domingo vai ter o Power Morning? Então, pessoal, preciso dar um power para minha morning também. Sábado e domingo a gente não tem, hoje é o último dessa semana, a gente volta na segunda-feira com o Power Morning 6, tá bom? Lembrando que essa série aqui que a gente está fazendo são 12. Se você continuar aparecendo aqui, se você continuar conosco, se você chamar os seus amigos, se você compartilhar esse conteúdo, der um print, dá um print agora, dá um print aí e chama a galera, ó, Power Morning, 7 da manhã, de segunda a sexta, Daniel.Lopes, me ajuda nisso, tá? A coisa mais importante para você me ajudar é o compartilhamento, ok? Então, segunda a sexta, tá? Tá até na propagandinha que eu fiz, que eu mando para vocês, Power Morning, segunda a sexta, 7 da manhã, ok? Então, pessoal, vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, na cabeça, a nossa mente cria o nosso quadro de referências. Na nossa cabeça, a nossa mente cria o que vai governar a nossa ação e a nossa reação. Na nossa mente, né, o quadro de referências é criado na cabeça ali e forma tudo aquilo ao nosso redor. A gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, com base naquilo que você está usando na sua reação diante desse mundo ao nosso redor. Camille Carvalho, obrigado aí pela presença. Roberto, Caroline, todo mundo que está aí, meu sogro Edgar Garcia, um feliz aniversário atrasado para minha sogra, a Linda, que fez aniversário ontem, muito obrigado. Então, pessoal, vamos lá. Nós vimos que céu em hebraico, e a gente sempre vai mergulhar no hebraico. Deixa eu abrir aqui um parênteses muito importante. Eu sou linguista, vocês já talvez devam saber, né? Eu fiz graduação em letras, teologia e jornalismo. Mas aí o meu mestrado e o doutorado são na área de linguística. Então eu sempre gostei demais de língua, não só na ideia da estrutura da língua, né? A gramática, a sintaxe, as relações semânticas, mas também os idiomas, né? Os diferentes idiomas. E aí, para os meus estudos, eu parto do princípio da hipótese do relativismo linguístico do Sapir-Whorf, a hipótese Sapir-Whorf. Essa hipótese diz que cada língua expressa uma visão de mundo diferente. E quando a gente extrapola do português para o hebraico, a gente não só se alimenta do quadro de referências, do manancial de interpretações do mundo da língua portuguesa, mas a gente também se alimenta do quadro de referências da língua hebraica. Já que todo idioma seria uma visão de mundo organizada, a gente pode dizer que cada idioma é um manancial de conhecimento, é um manancial de sabedoria, um manancial de interpretação. Então, quando a gente se desloca para o hebraico, é exatamente para fazer isso, ok? Se você gosta muito desse tipo de assunto, eu tenho livros sobre isso. Davi, o homem projetado por Deus, é todo em cima do hebraico. Karpós, Desvendando os Frutos do Espírito, é todo em cima do grego e do hebraico. E tenho lá o meu canal no YouTube, que é o canal Desvendando Original, onde a gente desvenda os textos originais das Sagradas Escrituras. Eu amo a etimologia, que é o estudo sobre a origem das palavras, tá bom? A Malu Castel falando do Chomsky, né? Eu encontrei o Chomsky em São Paulo num restaurante japonês um dia, né? Foi uma coisa interessante, mas o Chomsky, né, é um linguista, mas ele abandonou um pouquinho o trabalho da linguística, está tratando mais de questões políticas, né? Mas é um dos pais ali da gramática gerativa, né? Do homem teria o seu órgão da linguagem. A minha área da linguística é um pouco diferente da área do Chomsky. O Chomsky é mais dessa área de gramática, né? E a minha área é mais a área pragmática, é mais a linguagem em uso no dia a dia e como ali ela se opera na prática, né? Em prática tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, porque o céu é a consciência e a terra é o corpo, a terra é a prática. Muito obrigado aí, Valdênia, valeu. Bom dia, Daniel, grande presente nesse dia do meu aniversário, amanhecer te escutando, inspirador, valeu. Uma honra poder estar aqui junto com vocês, ok? Vilma, obrigado aí pela mensagem também. Então, Deus, no princípio, criou o céu e a terra. Na nossa mente, nós criamos o nosso quadro de referências ao nosso redor. Céu, claro, se referindo à mente, à razão, à lógica e à abstração. E a terra, se referindo ao coração, à paixão, à intuição e à prática propriamente dita.
A Tá Antares está perguntando qual é o nome dos livros. O nome dos livros é Davi, o Homem Projetado por Deus, e Karpós, Desvendando os Frutos do Espírito. Você pode acessar os livros na minha livraria online, que é livraria.daniellopes.com.br, tá bom? livraria.daniellopes.com.br. Acho que se você colocar no Google Daniel Lopes com Z, livraria, você já acessa o meu livro, tá bom? Deixa eu colocar o título da nossa conversa de hoje aqui, que eu acabei esquecendo, né? A gente sabe que o Instagram aqui não é tão fácil da gente fazer isso, né? Deixa eu botar aqui, é Power Morning 6. Deixa eu colocar direitinho aqui, ó, Power Morning, não, hoje é 5. Power Morning 5, muito cuidado para não clicar no lugar errado aqui e fazer besteira, né? Power Morning 5, uma aspasinhas, a Terra é o nosso tema de hoje. A Terra. Power Morning 5, a Terra. Deixa eu fixar no topo aqui o comentário, pronto, fixei. No topo não, nem embaixo, no topo é no YouTube. Então, obrigado aí, tá? Miri, Bispo, tá? Antares, valeu, Soraya. Então vamos lá. Céu, mente, razão, lógica e abstração. Terra, coração, paixão, intuição e prática. Mas porém, agora aqui que é um negócio interessante, tá bom? Existe, porém, uma interessantíssima relação entre a ideia de terra e a ideia de razão. Tem uma conexão muito legal, etimológica, ou seja, na origem da palavra, aqui na cabeça e no coração, tá certo? A Depil falando, pastor, o Instagram, a aula de ontem está salva com outro tema. Tá bom, depois eu vou dar uma olhada lá. O tema da aula de ontem foi os céus. Depois eu vou conferir como é que está salvo, tá bom? Obrigado pelo aviso. Então, existe na origem das palavras uma conexão muito impressionante com a ideia de terra e a ideia de razão, tá? Por que isso? Porque em hebraico, a palavra para terra é Eretz, né? No texto original hebraico, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, et hashamayim, os céus, et haaretz, e a terra, né? O et a gente já estudou, o et é aquela como se fosse uma preposição antes de artigos definidos concretos, ok? Então, a terra em hebraico é Eretz, Eretz. De onde que vem essa palavra? Eretz. É muito interessante porque essa palavra vem de uma outra palavra hebraica que é Ratz. Ratz. Se você pega o Aleph e bota antes de Ratz, você fica com Aretz ou Eretz, ok? Então, o que é extremamente curioso é que essa palavra terra, ela vem de uma palavra que é Ratz, que significa peça, pedaço ou fragmento. Muito interessante. Tem a ver com a ideia de esmagar, tem a ver com a ideia de desejo e tem a ver com a ideia de mensagem, correr ou um pouco a ideia de mensagem ou escrita, tá bom? Vilma falando que eu esqueci de anunciar a história em quadrinho Kelef, Caçador Gigante, obrigado, também de minha autoria tá lá, então vale a pena vocês darem uma olhada, tá certo? E Ângela falando, é por isso que a gente diz que tem que ter o pé no chão, vale dizer ser racional ou realista, exatamente, pé no chão e a mente no lugar, perfeito. Agora, por que a palavra terra em hebraico, ela tem a ver com a ideia de desejo, de quebrar e de mensagem e de correr? Por quê? Porque a ideia aqui é o seguinte, Ratz, que é a origem da palavra Eretz, ela se refere a pedaços de cerâmica quebrado, uma cerâmica quebrada. Por que tem a ver com cerâmica quebrada? A cerâmica quebrada, ela tinha várias aplicações. Geralmente a cerâmica quebrada era usada para suporte para a escrita de recados. Eles escreviam os recados nesse suporte e mandavam por um mensageiro que fazia o transporte dessa mensagem, às vezes correndo para transportá-lo mais rápido, ok? Então é por isso que a palavra Ratz em hebraico, que dá origem a Eretz, ela tem essa estrutura, né? Essa ideia, esse quadro de referências. Argila, pote de argila quebrado, enviar mensagem, desejo e correr. Por quê? Você manda para outra pessoa uma mensagem com uma mensagem com aquilo que você quer.
com aquilo que você deseja. Eu desejo que seja feito isso, eu preciso de você para isso. Então a ideia de terra aqui tem a ver com a ideia de desejo, tem a ver com a ideia de quebrar, amassar, esmagar, porque você tem que quebrar o pote de argila. Tem a ver com a ideia de mensagem, porque você manda uma mensagem escrevendo naquele negócio. E tem a ideia de pedaço, ou seja, divisão, de você fazer a divisão da terra. A terra é algo que a Bíblia diz que Deus dividiu entre os homens, Deus repartiu entre os homens. Ou seja, a terra ela é toda dividida, ela é toda cheia de pedaços, né? Você vê a terra e os territórios. Você vê a terra ali, a terra que Deus deu para um povo, a terra que Deus deu para outro povo. Você vê as nações, os países, as tribos, as 12 tribos, cada uma com o seu território, né? O povo saindo do Egito, entrando na terra prometida ali, separando as terras entre as 12 tribos. Então, a ideia de terra em hebraico, ela tem essa ideia de tudo dividido, tudo organizadinho, ok? Tudo certinho, tudo separado. Para você fazer essa separação, você tem que usar a razão. Ou seja, a razão ela é aplicada à terra para organizar a terra. E você vai entender isso com muita facilidade. Por quê? A palavra hebraica para terra, né, que é eretz, vem de rats, que tem uma direta origem com a palavra em latim ratio, que dá origem à palavra razão. Tá certo? Razão. O que é a razão? A razão é você dividir o pensamento em pedaços, separar, analisar e organizar. Por incrível que pareça, como eu disse para vocês, a ideia de terra tem tudo a ver com a ideia de raciocínio, tá? Ideia, a terra, rats. A razão, ratio. Ração, raciocínio, né? O que é interessante é que razão tem a ver com a palavra rateio. Rateio é o quê? Você dividir e distribuir. A palavra razão tem a ver com a ideia de ração. Ração é a porção diária de alimento que você dá para o seu animal doméstico. Tem também alimentos humanos, né, que são entendidos como ração. Ou seja, a relação entre terra e razão, ela é evidente. Você precisa ter uma mente organizada para você gerenciar a terra, para você separar a terra, para você dividir a terra. O Rony está falando aí, ó, matemática pura, divisão, razão, partir e distribuir. Exatamente. A matemática ela surge de uma necessidade vital de organizar a terra. Não só para você saber plantar e colher, não só para você saber de quem é cada terra, você não tem uma espécie de disputa ali de territórios, mas também começou também assim, para os tributos, a tributação, pagamento de impostos. E isso tem direta relação com o Antigo Egito e tem direta relação com a palavra geometria. Tá certo? A relação entre terra e razão fica evidente não só na palavra rateio, razão, eretz, rats, mas fica evidente na palavra geometria. Por quê? Geometria é uma expressão grega que é a união da palavra geo, que é terra, e metria, que é medir. Ou seja, geometria, quando você pensa em geometria, você pensa assim num triângulo, num quadrado, você pensa ali, né, nos filósofos gregos, você pensa em Pitágoras, né, você pensa em teorema de Pitágoras, você pensa em ângulos, né, você pensa nisso tudo. Mas, na verdade, geometria significa medir a terra. De onde vem isso? Pessoal, vem do contexto egípcio, do rio Nilo. As pessoas que moravam ali às margens do rio Nilo, elas separavam as suas terras, né? Essa terra é minha, essa terra é sua e tal. Só que quando vinham as enchentes do rio Nilo, e você sabe que o rio Nilo ali é um lugar, quase que um Éden, né? Porque é um lugar fértil no meio de um deserto. Se você olha o Google Earth, você vai ver em cima do rio Nilo, as margens do rio Nilo ali com vegetação e afastado ali, tudo sem vegetação, tudo desértico. O rio Nilo, o que acontecia? As pessoas que moravam às margens do rio tinham as suas terras muito bem divididas. Só que quando vinha a enchente do rio Nilo, era muito bom porque o rio Nilo passava os nutrientes do rio para a terra e aquela terra se transformava numa das terras mais férteis do mundo antigo. Tanto que o rio Nilo era considerado uma mãe ou uma divindade. E isso era muito bom quando o rio Nilo enchia e passava todos os seus nutrientes para a terra e a terra se tornava super fértil. Porém, quando o rio Nilo ele recuava e a maré baixava, as divisões das terras, elas simplesmente sumiam.
as demarcações das terras sumiam. Não dava mais para saber a terra era de quem, desse ou daquele. Não dava mais para saber, tá certo? Inclusive, aí surge a ideia da geometria. Eles tinham que achar uma maneira de medir a terra e fazer com que a terra continuasse medida e dividida e separada e organizada após a enchente do Nilo, depois das águas passarem e voltarem, ok? Então o Rony está lembrando aí da aula 3 que a gente fala da água purificando as árvores, valeu? Muito obrigado aí pela lembrança, tá? Então, pessoal, não só a geometria surge por causa de uma questão de medir a terra, né? Por isso que é geoterrametria, mas também a própria retórica surge, né? Quando a gente pensa no início das estratégias de convencimento do Isócrates, né? Um dos pais do conhecimento, e você vai ver que ele desenvolveu essa técnica para resolver disputas de terra, porque na Grécia, por exemplo, havia conflitos, as demarcações das terras eram apagadas e depois as pessoas iam diante dos juízes, das autoridades, reivindicar a terra, falar essa terra é minha. O cara fala, como é que você pode provar? E aí eles montaram essa técnica da argumentação, do convencimento, para que as pessoas conseguissem argumentar a favor de que determinado espaço era território dele e ele teria direito sobre aquele território. Então isso é extremamente interessante, porque a razão, a geometria, a mente, ela organiza a terra, tá certo? A razão, a ratio, a rats, eretz, a mente, ela organiza a terra. A mente, o pensamento, organiza o quê? As emoções, ok? A mente pega ali os cavalos selvagens das emoções e bota um cabresto nele, segura ele, bota a rédea nele, ok? A mente bem estruturada, com os algoritmos bíblicos sedimentados, governada pelo touro que conduz e conduzindo o touro jovem, essa mente, ela organiza a terra. Essa mente, ela separa a terra e bota cada coisa no seu lugar. A pessoa que não tem essa organização, o seu coração, as suas atitudes são simplesmente assim, sem freio, não tem rédea, não tem controle, não tem limitação. A pastora Sara está na área, a Mari Bittencourt também, Edgar, meu sogro, valeu. Quando a sua mente ela está organizada pelo quadro de referências de Deus, você consegue separar tudo certinho no seu território. E eu digo para vocês, a inundação do Rio Nilo não apaga a demarcação dos territórios. O que significa isso metaforicamente aqui para a gente hoje? Quando o Rio Nilo enche, ele traz muitos nutrientes, mas ele apaga a divisão dos territórios e dá um problema depois de confusão. O que significa isso para o nosso entendimento? Quando o Rio Nilo transborda e inunda a terra, é quando você passa por uma situação de elevado estresse. É quando a sua paciência transborda. É quando o negócio assim extrapola. É quando você fala, o copo derramou, agora o leite está derramado, eu me aborreci, como é que eu faço agora? Né? Aí fica assim um negócio meio confuso, agora eu não sei mais. Né? Eu não estou sendo mais governado pela razão, agora eu estou na emoção. Quando eu estou na emoção, agora complicou, porque eu perdi o referencial da minha terra, eu não sei mais o que é o que, quem é quem, eu estou nervoso. Eu tô nervoso, inundou. O Rio Nilo inundou, eu tô nervoso, eu não sei mais o que é de quem, eu não perdi o referencial. Vamos embora. Aí o que acontece? Vem a geometria, vem a rats, a razão, o rácio, o entendimento, e desce sobre a terra e fala, calma. Não tá nada apagado, tá tudo separado. Nós já dominamos a geometria, nós sabemos medir a terra. Esse lugar é o lugar da mansidão. Esse outro terreninho é o terreno do domínio próprio. Esse outro terreno é o terreno da longanimidade, um ânimo longo. Esse outro terreno aqui é o terreno da paz. Esse aqui é o da alegria, esse aqui é o da fé, e esse aqui é o do amor, e esse aqui é o da alegria, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, fé, paz, calma, não extrapole.
Tá tudo organizado. A geometria vem, a mente desce sobre a terra e fala, tá inundando aqui, é normal, faz parte, não perca o controle, tá tudo dividido, tá tudo bonitinho, ok? Essa é a importância da mente controlando o corpo, da mente controlando o coração, certo? O Alberto tá falando da temperança, teve aqui a Babiquinha, meu Deus, preciso que minha mãe tenha essa mente, esses sedimentos na palavra, ela tem ansiedade e tal, e tem crise, e tem tratamento e tal, muito legal, que ela possa receber esse entendimento, tá? Obrigado pela referência, você extrair essa utilidade desse tipo de reflexão, ok? Frutos do Espírito, como falaram aí, exatamente. A Nara Souto falando não está no YouTube, então no YouTube entra um pouquinho depois, eu faço ao vivo aqui, gravo, depois coloco lá no YouTube, tá bom? A Inas Castilho, quando eu estou com raiva, eu perco o controle, fica difícil usar a geometria. Então a gente tem que usar essa geometria espiritual. A geometria espiritual, ela transforma o homem naquilo, e o homem no sentido de ser humano, transforma o ser humano naquilo que Paulo fala, uma pessoa tardia em irar-se. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. O que significa isso? Você fica irado, ou seja, o rio Nilo está inundando, você fala, vou perder a minha razão. Só que aí vem a geometria, vem a sua mente renovada, metanoia, a mente de Cristo, a consciência de Cristo e faz o negócio baixar, entendeu? Aí que está a grande sabedoria de saber fazer esse sistema de pesos e contrapesos, esse sistema de compensação, tá certo? O Beto Martins está falando ali a imunidade da mente. Com certeza, a mente é blindada. É por isso que a Bíblia fala sobre capacete da salvação. Porque você bota o capacete da salvação e esses dardos inflamados eles não conseguem penetrar no seu pensamento. Jonas aí, Jaqueline, falando mais do que nunca preciso usar, né? Mais que nunca usar essas características é preciso. Com certeza. Então, pessoal, a relação entre a terra e a mente, o céu e a terra, é totalmente fundamental. Fundamental. A razão, que é o pensamento, organiza a terra, que é a emoção. E se você tem uma razão que organiza as suas emoções, você vai saber gerenciar as suas atitudes, o seu comportamento, as suas reações. Você não vai reagir mais de forma impulsiva. Falar, agora inundou, agora eu não sei mais nada, não sei mais quem é quem, agora eu perdi o referencial, agora eu não sou cristão mais não, agora eu não tenho mais fruto do Espírito, agora eu não sou mais manso e humilde. Jesus falou, sejam como eu, sejam mansos e humildes, assim como eu sou, ok? Então, fundamental. A consciência ativa, ela funciona sobre o coração, podando os impulsos e nos ensinando a usar as emoções em nosso favor e não em nosso prejuízo, tá certo? E não em nosso prejuízo. Usar as emoções em nosso favor e não em nosso prejuízo. Como é que você usa a emoção ao seu favor? Você está diante de uma situação de estresse e em vez de você subir o nível de estresse e falar o seguinte, você não falou direito comigo, não vai ficar barato isso não, tá? Vai ter retorno. Tipo, eu vou me vingar. Não, você usa a emoção. Em vez de você usar uma emoção intempestiva, você usa uma emoção conciliadora. Você inverte o esquema da emoção. Você fala, eu não quero brigar. Se eu fiz alguma coisa, me perdoe. Tá certo? Vamos ficar de bem. Vem cá, me dá um abraço. Acabou. É usar a sua emoção em seu favor. Numa hora que você precisa estar centrado, você não pode perder a cabeça. Quem organiza isso? A mente bem configurada, ela organiza a terra. O céu bem configurado organiza o coração e as reações. Carlos aí falando, manso como a pomba, mas astuto como a serpente. Exatamente. Jesus falou, sede simples como as pombas, mais prudentes como a serpente. Exatamente isso. Tá? A gente saber conectar o céu com a terra de forma inteligente. Tá bom? Esse é o grande segredo. A consciência ativa, atuando sobre o coração, podando os impulsos e nos ensinando a usar as emoções de modo sábio, em nosso favor e em favor do próximo, não em nosso prejuízo e em prejuízo do próximo, tá certo? Com a ajuda
do touro veterano, nós retornamos à dinâmica de comando edênica, ok? Pensa nisso aqui agora que eu falei nessa frase. A dinâmica de comando edênica. Você fala assim, como assim edênica? Edênica vem de Éden, a dinâmica de comando que prevalecia no jardim do Éden. Tá bom? Babiquinha falando, a palavra de Deus tem muitos ensinamentos aplicáveis na nossa vida. Amo seus vídeos, Daniel. Sou inscrito em seus canais do YouTube. Você é um bom discipulador. Obrigado pela sua oferta. Valeu! Tá, pessoal? Eu não sei se vocês perceberam, a gente está tendo aqui um curso gratuito para vocês. Está livre aqui, tá? Aqui, lá no YouTube, né? Todo dia eu ofereço material para vocês. E esse material é para te ajudar. Tá? Eu já falei, a motivação foi ver um monte de pessoa dando aí treinamentos, ensinamentos, usando referência do Zezinho, referência de cultura lá do Extremo Oriente, cultura disso, cultura daquilo, eu pensando, caramba, a gente aqui no Ocidente nós temos o manancial da Bíblia. E a Bíblia precisa ser degustada e usada como esse nosso referencial, tá bom? Então, galera, com a ajuda do touro veterano, nós retornamos a dinâmica de comando edênica, tá certo? Como assim, Daniel? Como é que era a dinâmica de comando que vigorava no Jardim do Éden? Era o seguinte, partindo de um entendimento que nós somos tricotômicos, ou seja, nós somos compostos por corpo, alma e espírito, ok? Corpo, alma e espírito, ser humano tricotômico. Partindo desse entendimento, a gente entende como é que era essa cadeia de comando lá no Jardim do Éden. Como é que era a cadeia de comando? Deus encontrava com Adão e Eva na viração do dia. No inglês fala in the cool of the day, né? No frescor do dia. Muito interessante isso. In the cool of the day, no frescor do dia, Deus vinha com o seu orvalho e Deus vinha com a sua presença se encontrar com os seus filhos Adão e Eva. Lembrando que Adão era chamado de Bnei Elohim, filho de Deus. Depois os filhos de Adão são chamados de Bnei Adam, os filhos de Adão ou os filhos do homem. É uma diferença fundamental. O filho de Deus, Bnei Elohim, é governado pela cadeia de comando edênica. Os filhos da terra, né, os filhos do homem, os Bnei Adam, são governados por uma cadeia de comando herética. Não no sentido de heresia, mas no sentido de eretz, de terra. Tá certo? Tá bom? Lucas está perguntando qual que é a diferença entre alma e espírito. Vou explicar para vocês, tá certo? Caputo Wilson, obrigado aí pela força, pelo carinho, aí, pelo apoio ao canal. Valeu, Eudi, valeu todos vocês. Rony, valeu. Então, olha só, pessoal, como é que era a cadeia de comando no Éden? A Bíblia fala que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Ou seja, a Bíblia fala sobre uma cadeia de comunicação espiritual, no sentido de que o Espírito de Deus se comunica diretamente com o nosso espírito. E muitas das vezes, para nós hoje, num contexto desse pós-Éden, essa cadeia de comando não é para nós inteligível. Em muitos casos, a gente não consegue entender como é que é essa cadeia de comando. Isso acontece e fica visível, por exemplo, na ideia de glossolalia, ou seja, o falar em línguas. A gente tem ali os dons do Espírito, né? Os dons do Espírito são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de maravilhas, variedade de línguas, interpretação de línguas e por aí vai. Quando uma pessoa está orando em línguas, ela está se comunicando com o Espírito de Deus num idioma espiritual. Quando não é a comunicação, quando a pessoa não está falando em línguas humanas, está falando em línguas espirituais, porque tem isso também. Tem a pessoa que fala idiomas humanos e tem a pessoa que fala idiomas espirituais. A comunicação do falar em línguas, quando o Espírito Santo de Deus está se manifestando, é uma comunicação Espírito de Deus com o nosso espírito. Eles conversam, tá certo? E o apóstolo Paulo diz que quem ora em língua edifica-se a si mesmo. Por quê? O Espírito de Deus está passando coordenadas para o nosso espírito e eles estão se comunicando. É um nível de comunicação, às vezes, para nós, ininteligível. A gente não consegue entender o que está acontecendo. A gente sente, a gente percebe, mas a gente não entende. Às vezes nós entendemos quando é derramado o dom de interpretação de línguas.
Às vezes você consegue interpretar o que você mesmo está falando, às vezes você consegue interpretar o que terceiros, outros, o próximo ali está falando, tá certo? Então, pessoal, existe uma cadeia de comando do espírito para espírito. Basta você ver Mateus 16, no capítulo 16, Jesus pergunta, o que dizem os homens ser o filho do homem? E aí eles respondem, uns dizem que o filho do homem é Elias, ou João Batista, ou um dos profetas. E Jesus pergunta, e vocês, o que vocês dizem? Quem é o filho de Deus enviado, Messias? Aí Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E aí Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que Jesus respondeu para Pedro? Parabéns, Pedro. Muito legal essa tua resposta, mas saiba que isso não foi uma conclusão da sua mente. Isso foi algo que o Espírito de Deus revelou ao seu espírito, tá certo? Em Mateus 16, Jesus mostra esses dois níveis de entendimento da realidade, esses dois níveis de consciência. O primeiro é você entender, você analisar o que está acontecendo ao seu redor pela sua capacidade cognitiva e você dar a sua interpretação, que é um nível humano, que é o homem psíquico, é o homem natural, né? A Bíblia fala andros psíquicos, é o homem psíquico, é o homem natural, mas o andros pneumáticos, que é o homem espiritual, ele recebe de Deus essas informações através de uma cadeia de comando espiritual. É o espírito se comunicando com o espírito, tá certo? E aí Jesus fala, parabéns, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, ou seja, não foi uma razão humana, mas foi o Pai que está nos céus, ou seja, o Pai, por meio do Espírito, revela e se comunica. Então, você me pergunta, como é que era então a cadeia de comando do ser humano no Jardim do Éden? A cadeia de comando era o seguinte, o Espírito de Deus se comunicava com o Espírito de Adão, o Espírito de Adão se comunicava com a alma de Adão e a alma de Adão se comunicava com o corpo, tá certo? A cadeia de comando era Espírito de Deus, Espírito do homem, alma humana, corpo humano. Ou seja, o corpo humano, a terra, a prática, ela estava governada pela alma, que por sua vez estava governada pelo espírito humano, que por sua vez estava governada pelo Espírito de Deus. É o touro veterano no comando, tá? A cadeia de comando edênica é o touro veterano no comando e o touro jovem que somos nós, seguindo para onde que ele vai. Para onde tu fores, irei eu. Essa é a cadeia de comando edênica. Essa é a cadeia de comando de quem está andando no caminho em direção à soberana vocação que é em Cristo Jesus. Amém? Luciano está perguntando aí, como renovar a minha mente? É o que Romanos 12:2 fala. Não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você possa descobrir e experimentar na prática qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que você renova a sua mente? Você colocando as coisas no lugar. Quando a gente coloca o carro na frente do boi, aí que está todo o problema. A gente tem que colocar o boi na frente do carro. Não é isso que o pessoal fala? Não adianta colocar o carro na frente do boi? É o boi que tem que puxar o carro. Quando a gente quer puxar o carro com a nossa própria força, a gente fica igual o Sísifo empurrando a pedra para cima ali da montanha. A gente não é um trabalho que nunca é concluído. A gente fica empurrando a pedra para cima da montanha e depois ela cai. Não adianta nada, tá certo? Então tem que colocar o carro do boi, o boi na frente do carro e deixar ele puxar o nosso carro. Assim como você vê no Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito, o Espírito de Deus ele ia na frente, né? O anjo do Senhor ele ia na frente abrindo caminho. A única vez que ele saiu da frente do povo de Deus e se colocou atrás foi quando os egípcios estavam vindo por trás para tentar eliminar o povo de Deus. E aí o anjo do Senhor, que sempre andava na frente, ele passou para trás e fez um bloqueio entre os egípcios e o povo de Deus através de uma escuridão que era tão densa que era palpável. Eles conseguiam sentir a escuridão. Você chegava na escuridão, ela encostava em você. Ela era sensorial. E aquela escuridão que o Espírito de Deus, o anjo do Senhor fez, impediu que os egípcios eliminassem o povo de Deus, tá certo? Então o anjo do Senhor, o Espírito de Deus, Deus como touro que conduz, ele sempre tem que estar na frente. Como é que você renova a sua mente? Coloca o Espírito na frente. Coloca Deus em primeiro lugar, não o seu plano, o plano de Deus. Viva a santidade de Deus, viva a palavra de Deus, seja manso, seja humilde. Viva a renovação que vem por meio da conversão. Entregue sua vida a Deus, confia nele e o mais ele fará. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas então vos serão acrescentadas. Como é que muda a mente? Colocando o touro na frente
da boiada aí na frente do carro para ele puxar o carro. Deixa Deus puxar o teu carro. Não fica empurrando o carro para cima de montanha não, que você vai perder o seu serviço. Assim você renova a sua mente, ok? Então, galera, qual é a diferença de espírito para alma? Então, o espírito é o sopro de Deus. O espírito é, a gente pode dizer, a eletricidade que liga o nosso corpo. O espírito é o combustível da nossa existência. O espírito é a energia que faz a gente funcionar. O espírito é a presença de Deus, é o sopro de Deus dentro do homem, ok? Se tira o espírito, a pessoa está sem energia, ela não funciona. É a mesma coisa que você ter uma casa sem eletricidade ou um carro sem combustível. O espírito é aquilo que empurra, é aquilo que dá a energia. Tá certo? Agora a alma. O que é a alma? A alma é você. A alma é a sua consciência, a alma é a sua personalidade. A alma são suas memórias, a sua história, o seu modo de ser, a sua personalidade, que pode ser fleumática, sanguínea e por aí vai. É a sua constituição enquanto identidade, é a sua personalidade, é a sua pessoa, é quem você é a sua existência, o seu nome, a sua história, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, os seus desejos, as suas paixões, as suas tristezas, os seus cacuetes, às vezes os seus traumas. Isso é a sua personalidade, isso é a sua alma, tá? E o corpo, a gente sabe o que é o nosso corpo físico, ok? Então, como é que era a cadeia de comando do Éden? A cadeia de comando do Éden era Deus, o Espírito de Deus, passava as instruções para o Espírito do homem. O Espírito do homem formava e constituía a alma em cima dessas coordenadas, e a alma, guiada pelas coordenadas do Espírito de Deus, fazia o homem agir conforme esse quadro de referência, ou seja, o corpo estava subordinado àquilo que a alma recebeu. Carlos Henrique falando, melhor conversa para começar o dia, muito obrigado, tá? Convido vocês sempre a compartilhar aí, tem um botãozinho para compartilhar, você compartilhar para seus amigos. Aqui embaixo tem uma setinha, e nessa setinha você pode clicar ali e marcar todos os seus amigos e passar para todo mundo, chamar a galera para vir fazer esses encontros pela manhã, ok? Então, essa ideia aí é fundamental para você nos ajudar a expandir esse trabalho, tá bom? Então, pessoal, o espírito alimentava a alma e a alma gerenciava o corpo. As suas atitudes eram governadas pela palavra de Deus. Quando alguém te ofendia, você falava, você me ofendeu, eu vou te ofender também. Agora é diferente. Isso é a carne governar toda a ação. A cadeia de comando edênica, quando alguém te ofende, você fala, cara, se eu fiz alguma coisa, eu te perdoo, tá? Não quero brigar contigo e tal. Você dá outra face. É totalmente diferente, é literalmente o inverso daquilo que a humanidade por aí fala, né? Faz o que você quiser, né? Do what thou wilt, that's all of the law, né? Como dizia Aleister Crowley, né? O grande codificador ali do conhecimento místico ocultista, né? O maior bruxo da história, a besta, né? Do Apocalipse. O Aleister Crowley falava qual era a grande lei de Telema, que era a lei da vontade, né? Do livro dele. Da doutrina telêmica, era faça o que você quiser, essa é a lei. Isso é a cadeia de comando herética no sentido de Eretz, da terra. Tá? Agora a cadeia de comando edênica é o inverso, faça o que Deus falou que é o melhor, porque essa é a lei. Tá? Alberto falando quebrar a lei de Italião, exatamente, muito obrigado. Gutenberg falando se eu aceito um convite para a Europa para ministrar a palavra. Então, nesse período aqui, por causa dessas questões de crise sanitária, eu não estou fazendo viagens, a não ser que fosse uma questão online, tá bom, Gutenberg? Se fosse online, a gente poderia até conversar aí, ok? Eu tenho meu e-mail, contato@daniellopes.com.br, se você quiser, manda o convite lá, tá? Fico super agradecido pelo convite. Então, pessoal, quando a gente olha essa ideia de terra, Eretz, a gente entende que a cadeia de comando da terra, ela deve partir do espírito. Se você parte já de uma cadeia de comando da terra, ou seja, do corpo, você inverte todo esse processo. O que acontece então quando o Adão e Havá, Adão e Eva, Adão, o homem, Havá, Eva, o que acontece quando eles deixam o jardim das delícias, o jardim da prosperidade, o jardim da continuidade, Éden em hebraico, né? Tem uma relação com várias palavras de delícia, né? De prazer, de fruição. O que acontece quando eles deixam o Éden? Quando eles deixam o Éden, Adão e Eva, Adão que era filho de Deus, eles produzem filhos do homem. O Binei Elohim, que é Adão, ele produz os Binei Ha-Adam, os filhos de Adão.
ou os filhos do homem. E aqui está a grande diferença. Quem tem o touro que conduz, conduzindo a sua vida, e você na posição de touro jovem, você está na cadeia de comando edênica, você restaura a cadeia de comando edênica, você restaura essa dinâmica do Éden, você restaura essa lógica do Binei Elohim, essa lógica dos filhos de Deus. Não é por outro motivo. Por que você acha que Jesus falou, que João explicando Jesus, por que você acha que João fala no seu evangelho, João capítulo 1, versículos 9, 10 e 11, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tá certo? A Magalhães C. Velon falando, quero voltar para esse jardim. Exatamente, precisamos voltar para esse jardim. Vocês vejam que na Bíblia, o homem só é chamado filho de Deus no Éden. Depois, os filhos de Deus recebem de volta esse estatuto com Cristo. Cristo restaura essa possibilidade quando rasga o véu e o Espírito Santo volta a coordenar e comandar a vida humana. Com a saída do Éden, os filhos do homem inverteram o processo. Tiraram a dinâmica dos Binei Elohim, dos filhos de Deus, e introduziram a dinâmica dos Binei Adam, dos filhos de Adão. Certo? E se a cadeia de comando dos Binei Elohim, a cadeia de comando edênica é o Espírito de Deus governa o nosso espírito governa a alma e a alma governa o corpo, já a cadeia de comando dos Binei Adam, que eu chamo de herética no sentido de Eretz da terra, a cadeia de comando dos Binei Adam é o corpo manda em tudo. Tá? O corpo manda em tudo. O corpo manda na alma. Aí você fala, e a alma manda no espírito? Nem chega a mandar, porque o espírito está totalmente apagado. É por isso que Jesus fala, deixe que os mortos enterrem os mortos. Jesus chamou um determinado jovem, vem e me segue. E o jovem falou, não posso, eu preciso enterrar o meu pai. Jesus falou, deixe que os mortos enterrem os mortos. Quem não tem o seu espírito vivificado, quem não tem o seu espírito alimentado pelo maná do céu, pelo pão vivo que desceu do céu, que Jesus é o nosso maná, Jesus é o nosso pão celestial, quem não tem seu espírito e a sua alma alimentados por esse alimento, já é um walking dead, é um morto-vivo. Quando Jesus fala deixe que os mortos enterrem os mortos, é porque aquela pessoa estava andando, carregando um caixão, mas quem estava carregando o caixão já estava tão morto como quem estava dentro do caixão. Tá certo? Desde que os mortos enterrem os mortos. Como é que é a cadeia dos Binei Adam? Como é que é? Essa cadeia dos Binei Adam, ela é uma cadeia que o corpo manda em tudo, os desejos, os impulsos da carne. O corpo, os desejos do corpo governam a alma é toda pervertida, né? A personalidade da pessoa é toda arrogante, megalomaníaca, orgulhosa, interesseira, né? E o espírito? Nem tem espírito, o espírito está totalmente apagadão, ele está sem energia, ele nem existe. A pessoa não tem sensibilidade nenhuma espiritual, ela não percebe que ela está refém de uma estrutura espiritual diabólica, maligna, tá certo? O espírito fica apagado, porque a chama ela não foi acesa pelo fogo celestial. Lembra que a gente falou que Shemaim, na opinião de Rashi e na tradução de Haroldo do Campos, Shemaim é a união de Esh, que é fogo, com Maim, que é água, e a água e o fogo, direta relação, a água apaga o fogo, mas o fogo produz a água, tá certo? Tem um equilíbrio muito interessante. A combustão, como a gente falou, o que é a combustão? Um hidrocarboneto mais o oxigênio, produzindo gás carbônico mais água. A combustão, o fogo, ele produz água, tá certo? E a combustão só acontece quando o oxigênio está ali, ou seja, quando o ar está, quando o vento está, quando o espírito está. O espírito viabiliza a combustão e produz a água. O Espírito Santo, quando desce sobre a nossa vida, nos purifica, por isso que em grego a palavra Pyros é fogo ou chama, dá origem a pira é uma chama de fogo, dá origem a pirotecnia, que são os fogos de artifício. Então, a palavra puro, em português, ela vem de fogo e ela dá origem à purificação. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida e faz morada em nosso coração,
Ele nos limpa, como o fogo purifica, e ele acende o nosso espírito. Ele é como se fosse a tocha olímpica, né, que acende e vai passando, é exatamente isso. Eu não sei se vocês sabem, mas essa ideia de tocha olímpica, né, na verdade isso é uma coisa de Deus. Vem lá do Antigo Testamento, tem essa ideia, né, que eles entregaram a primeira oferta para Deus, o fogo de Deus desceu e eles mantiveram esse fogo aceso continuamente. Esse fogo não poderia apagar, porque esse fogo era o que estava dentro do lugar santo, lá no candelabro, na menorá. Entendeu? Eles tiveram que manter essa chama acesa, esse fogo de Deus. Então, pessoal, nos filhos de Adão, nos filhos do homem, o espírito está apagado, porque a chama não foi acesa pelo fogo celestial, o eixo. Quem viabiliza esse acontecimento? Você fala, caramba, eu quero acender o meu espírito. Eu quero que o meu espírito seja aceso pelo Espírito Santo de Deus. Como é que eu faço isso, Daniel? Onde é que eu encontro isso? Jesus é quem faz e quem oferece, quem viabiliza e quem promove isso. Basta você lembrar a importante passagem bíblica em que João Batista, que batizava na água, diz que quem batiza no fogo é Jesus. Ele falou, eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar os cadarços da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com e com piros, e com fogo. Ou seja, é como ligar o corpo espiritual na tomada. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus e o teu espírito liga, quando ele liga, ele conecta um Wi-Fi com Deus. E aí o Espírito de Deus começa a conduzir o seu espírito conduz a sua alma conduz o seu corpo, e o seu corpo, que é a terra, ele fica totalmente organizado pela geometria espiritual, pela geometria do pensamento, pela razão, pelo pensamento governado com o algoritmo, com o cálculo lambda, com a máquina de Turing, com entrada e saída, com o sistema básico de entrada e saída, com codificação e decodificação, com toda a estrutura de computação mental. Quando o algoritmo de Deus está instalado no seu sistema operacional, a sua mente organiza, o Espírito de Deus organiza o seu espírito organiza a sua mente organiza a sua alma organiza o seu corpo, e as suas atitudes são atitudes abençoadas e santas e calcadas nos dons espirituais e nos frutos espirituais. Tá certo? Quais são os dons espirituais? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de maravilha, variedade de línguas, interpretação de línguas e por aí vai. Quais são os frutos espirituais? O amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, longanimidade, benignidade e bondade. Quem recebe essa conexão, essa ligação, o fogo de Deus desce sobre você, liga o teu espírito. Quando liga o teu espírito, aí inverte toda a lógica de funcionamento. Aquela lógica herética da Eretz, da terra, né, que é o meu corpo, o meu desejo manda em tudo. Eu quero mais, eu quero isso, eu quero satisfazer os meus desejos. Nada vai me impedir de satisfazer meus desejos carnais, minha ganância, minha arrogância, meu orgulho. Isso tudo se inverte. Você fala, Deus, como eu fui tolo. Onde tu fores, irei eu. Só tu sabes o que é bom, perfeito e agradável. Eu quero buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, porque eu sei que assim fazendo, as demais coisas me serão acrescentadas. Inverte tudo, porque o seu espírito liga. Seu espírito acende. Seu espírito é como se fosse uma chama que estava apagada. Aí o Espírito de Deus desce, acende aquele negócio. Você, opa, existe o mundo espiritual. Eu estou sentindo a presença de Deus. O Espírito de Deus confirma com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Ou seja, por que a Bíblia fala o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus? É invertendo esse processo dos filhos do homem. Você vira filho de Deus. Você inverte tudo. A cadeia de comando herética vira uma cadeia de comando edênica. Você volta a viver a dinâmica do Éden. Você volta a habitar no jardim do Éden. Você sabe que mais do que tudo que você pediu ou pensou são as coisas que Deus tem guardado para você. Você sabe que quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por Cristo, esse sim há de salvá-la. Você sabe que, você entende, não vos admireis se o mundo vos rejeitar, porque antes de rejeitar a vós, rejeitou a mim. Jesus falou, não fica admirado se o mundo te rejeitar porque você é cristão. Antes de rejeitar você, rejeitou a mim. E o mundo vos rejeita porque vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Quando você tem o seu espírito aceso pelo fogo do Espírito Santo de Deus, você se torna um cidadão celestial. Porque como é o céu? Eu já falei para vocês, o céu é fogo e a água.
Para entrar no céu, você tem que ter fogo e água. Quando Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Aquele que não nascer da água e do espírito, que é o fogo, não herdará o reino de Deus. O que Jesus está falando? Para você entrar no céu, você tem que ter os elementos celestiais. Para você entrar no céu, você tem que ter a mesma estrutura do céu. O céu é fogo e água. Ou seja, você tem que ter o fogo do Espírito e a água da palavra. Quando você tem o fogo do Espírito e a água da palavra, você deixa de ser um cidadão herético, ou seja, da terra, da Eretz. Você se transforma no cidadão do Shimaim, você se transforma no cidadão celestial. Você se transforma na mesma essência do céu. O céu é fogo e água. Quando você recebe de Deus o fogo do Espírito e a água da palavra, você se transforma no Filho de Deus. E o Filho de Deus tem acesso às coisas do Pai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que eu vou revelar a você mistérios ocultos que você não conhece. Amém? Então, pessoal, é como ligar o corpo espiritual na tomada. E esse cabo que liga essa conexão, na verdade não tem um cabo, né? É um Wi-Fi espiritual, né? Isso é tudo na cloud, na nuvem. Mas se a gente fosse pensar num cabo, o cabo que faz essa ligação, quando você liga o seu espírito na tomada, esse cabo, a Bíblia nos ensina que é a esperança. A esperança é a fé, a esperança é aquilo que você espera em Deus, é você crer que Deus existe, crer que o Filho de Deus existe, crer que Jesus é o Filho de Deus e crer que o que ele falou está certo e que a palavra dele é a palavra certa. Tá certo? Veja o que nos ensina Hebreus 6,19. Abre aspas. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora se mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Ou seja, a fé, a esperança, essa conexão com Deus é como se você, presta atenção nessa metáfora, nessa comparação, tá? Olha o que está escrito em Hebreus 6,19. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. No Antigo Testamento, ninguém poderia entrar no Santo dos Santos. Se entrasse lá, perdia a vida, já era. Agora, o que acontece quando o fogo de Deus acende a sua vida? É como se você pega o Santo dos Santos de Deus está lá no céu, lá nas regiões celestiais, você não tem acesso a ele. Mas aí você está aqui na terra, mas quando você recebe esse fogo, é como se você pegasse uma âncora e começasse a rodar essa âncora, e rodar essa âncora, e rodar essa âncora, até ela pegar muita velocidade. E você vai rodando essa âncora da fé, essa âncora da esperança em Cristo Jesus, essa âncora aí do entendimento da mente de um homem e mulher espirituais. Você vai rodando, até ela atingir um momento espiritual que você joga isso lá em cima. E essa âncora vai subindo, chega lá, ela encontra o véu, que era a separação entre a presença de Deus e a presença do homem. O véu que foi rasgado quando Cristo morreu na cruz. E essa âncora, ela vem vindo com tanta velocidade que ela perfura o véu, ela rompe o véu e ela vai lá dentro do Santo dos Santos. E quando ela chega lá dentro, ela fica presa. E você que está na terra fica conectado aos céus. E através desse cabo, tá certo? Desse cabo, desse USB, dessa conexão, começa a descer revelação, começa a descer vida, começa a descer nutrientes espirituais. Você é como se fosse esse cabo dessa esperança de Hebreus 6,9 é como se fosse um cordão umbilical. Porque se a Bíblia está falando de filho de Deus, ela está falando de filho realmente. Ela está falando de conexão, pai e filho, ou pai e mãe nesse sentido. É um cordão umbilical conectado com Deus, essa âncora. Quando você acende o teu fogo, você fala, eu quero o que é celestial. Paulo fala, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, eu quero estar no celestial. Então você pega essa corda, essa âncora, e você joga lá no céu, ela vai até o céu, até o Santo dos Santos, perfura o véu, se conecta lá na Arca da Aliança e fica conectada lá. E você fica conectado com o cordão umbilical com Deus. O que o cordão umbilical faz? Passa nutrientes da mãe para o filho e tira as sujeiras do bebê. Traz nutrientes e purifica o bebê. Tira o que não tem valor, tira o que é podre e traz o que tem valor. Essa conexão você se estabelece com Deus. Aí você volta a ser um filho de Deus. Você volta a viver uma dinâmica edênica. Você volta a viver uma dinâmica em que o Espírito de Deus é quem governa, é quem comanda, é quem conduz. É o touro que conduz e você é o touro jovem que não sabe de onde vem nem para onde vai, mas é conduzido pelo vento do Espírito.
E aí, o que ele faz? Ele manda nutrientes espirituais para o teu espírito, ele manda nutrientes espirituais para a tua alma, ele manda nutrientes espirituais para o teu corpo, ele passa informações, ele passa KBPS, ele passa conteúdo, ele passa dados, ele passa conhecimento, ele passa dados para o seu espírito passa os dados para a alma e a sua alma governa o seu corpo com base nessa conexão. E ao mesmo tempo que essa conexão está trazendo alimento espiritual, está trazendo informação, essa conexão está te purificando, porque o fogo purifica, o fogo limpa, o fogo faz o ouro ser refinado no fogo e ficar puro, muito. O que significa puro? Valioso, cheio de valor para compartilhar, cheio de valor para dar, cheio de coisas legais para falar para as pessoas. Quando você abre a sua boca, rios de água viva fluem do seu interior, você se torna, em vez de você que era talvez uma fonte seca e não tinha nada de bom para dar para os outros, você se transforma num manancial. As pessoas saíam de perto de você porque você só falava coisa negativa. Se transforma totalmente ao contrário disso. Em vez de as pessoas saírem de perto de você porque você era uma pessoa negativa, só fala coisa ruim, você se torna um manancial de água. Sabe o que acontece com o manancial? Quem está morrendo de sede vai até lá pegar água, ou seja, as pessoas vão até você pegar água contigo. Água da palavra que jorra para a vida eterna, como Jesus falou para a mulher samaritana. Quando o espírito, nosso espírito é conectado ao Espírito de Deus, a carne, que é o corpo, deixa de exercer o comando. Nós somos reprogramados à cadeia de comando edênica, Espírito de Deus, Espírito humano, alma e corpo, tá certo? Como as barbas do sacerdote, né, que sai da cabeça ali, a barba dele toca o coração, ou seja, a mente de Deus governando o nosso corpo, né? Deus derramando o óleo da unção ali, que é esse recebimento de conexão espiritual com Deus, o óleo da unção descendo pelas barbas de Arão e batendo no seu coração, ou seja, Deus passando conhecimento, o conhecimento se transformando em entendimento, o entendimento se transformando em sabedoria, a sabedoria se transformando em prática. A ideia de Sofia, sabedoria abstrata, se transformando em frônesis, sabedoria prática. A ideia de consciência se transformando em atitudes. Quando a mente governa o corpo, a terra é completamente organizada, de modo que a inundação não desmancha e não apaga os limites, não perverte a ordem, tá certo? Quando você fica inundado ali de uma irritação, inundado ali de uma raiva, quando você tem o Espírito de Deus, isso não permite que os limites sejam rompidos. Você não rompe os limites e não perverte a ordem. Você continua uma pessoa centrada, ordenada. Deus começa a fazer o quê? A arar a sua mente e arar o seu corpo, a sua terra. E aí, sementes começam a brotar nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Lembrem que eu disse para vocês que a Bíblia tem duas palavrinhas que não aparecem na tradução em português, no texto original hebraico. No texto original hebraico está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Eu disse para você que o et é uma palavra hebraica que dá origem ao arado. O que o arado faz? Ele prepara a terra para receber sementes. Ele abre sulcos na terra onde as sementes serão lançadas. A Bíblia diz que no princípio criou Deus et hashamayim ve'et haaretz, ou seja, tem um arado na mente, no céu, e tem um arado na terra. Quando você recebe essa conexão com Deus, Deus passa um arado na sua mente fica cheia de sementes espirituais e começa a brotar um monte de ideia abençoada, coisas estratégicas, não só estratégias espirituais para evangelizar, para anunciar a palavra de Deus, mas estratégias também, estratégias práticas, estratégias empreendedoras, estratégias de business, estratégias de negócios, para como você gerenciar melhor a sua casa, a sua família, como você resolver o problema no seu relacionamento, no seu casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os colegas de trabalho, você tem uma ideia de abrir um novo negócio, você tem a ideia de resolver um problema da humanidade que vai trazer grande benefício para milhares de pessoas, um negócio que você pode ter escala, que você pode ter margem, que você pode ali ter equity, que você pode crescer esse negócio sem limite, porque você vai estar ajudando uma multidão de pessoas. O cristão tem que ser o forefront, como disse em inglês, a vanguarda do empreendedorismo, porque o cristão tem esse acesso a esse manancial. E o empreendedorismo não é vou montar um negócio para ficar rico, é como eu posso ajudar pessoas hoje, como eu posso ajudar as pessoas agora. O pessoal fica assim, eu quero ajudar os outros, vou começar a fazer, vou fazer determinada coisa aqui. A melhor coisa que você pode fazer para ajudar os outros é montar um negócio de sucesso, porque você vai abençoar milhares de pessoas resolvendo o problema delas e você vai ajudar milhares de pessoas empregando essas pessoas. Você cria empregos e postos de trabalho que não existiam, ou seja, o maior trabalho social que existe é você abrir um negócio
um negócio abençoado, um negócio próspero, que você vai dar emprego para uma multidão de pessoas e vai criar uma cultura organizacional abençoada e você vai resolver problemas das pessoas com o seu negócio, porque um negócio de sucesso é um negócio que resolve problemas, ok? Então, pessoal, quando você recebe essa conexão, quando o fogo desce e acende, a sua terra não é inundada e os limites são apagados. Mesmo quando vem a inundação do estresse, os limites continuam ali, você continua uma pessoa que tem domínio próprio, você tem longanimidade, um ânimo longo, você tem ali mansidão, você consegue se controlar e Deus vem com o seu arado espiritual, passando o arado na tua mente, trazendo um monte de semente, um monte de ideia, passando o arado na sua terra, trazendo um monte de sementes práticas, sementes de ideias se transformando em sementes práticas, ok, queridos? Deus abençoe vocês, receba esse conhecimento da palavra, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amanhã, sábado, a gente não tem o Power Morning, mas na segunda a gente volta, se Deus assim permitir, com força total, falando aí de como isso aconteceu na prática, quando a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se revolvia sobre a face das águas, havia trevas sobre a face do abismo, mas Deus disse, haja luz, e houve luz. Aí vai ser maravilhoso, ok? Na segunda-feira a gente volta. Deus abençoe vocês. Forte abraço. Examine todas as coisas. Retenha o que é bom. Vai ficar gravado aqui no Instagram. Vai ficar gravado no YouTube, no canal Manual da Independência. Me ajude a divulgar. Me ajude a espalhar. Me ajude a compartilhar. Dê um print aí. Convide a galera, espalhe. Lá nos meus stories tem um convitezinho, uma artezinha. Espalha pra galera aí, ok? Um abraço do Valmor, Thalita, Margarete, a Glória, o Rafael. Obrigado aí, Zu Rafael. Valeu a todos. Deus abençoe vocês. Examine suas coisas, tem que é bom. Um excelente fim de semana. Que Deus nos proteja a todos nós da falência, do desemprego e das enfermidades. Assim eu peço ao Pai. Em nome de Jesus. Amém.